No turbulento cenário do Antigo Egito, após a morte do honrado José, um novo rei ascendeu ao trono. Este não era como os reis que vieram antes dele. Era um rei mau, cujo coração estava cheio de ambição e crueldade. Diferente dos seus antecessores, ele não conhecia José e nem valorizava os grandes feitos que ele realizou para o Egito. Com o passar do tempo, o medo começou a crescer em seu coração, alimentado por sua desconfiança e insegurança sobre o crescente número de israelitas em sua terra. O novo rei via os filhos de Israel não como aliados, mas como uma ameaça em potencial ao seu poder. Assim, ele começou a traçar planos sinistros para subjugar e oprimir o povo de Israel, mergulhando o Egito em um período de escuridão e opressão. O decreto do rei egípcio ecoava como um trovão sobre os filhos de Israel, impondo-lhes um fardo pesado e insuportável. Sob o calor abrasador do sol do deserto, eles se viam forçados a curvar-se sob o peso de suas tarefas, enquanto os guardas cruéis observavam atentamente cada movimento deles. Nos campos áridos, suas mãos calejadas aravam a terra infértil, enquanto nas construções monumentais, eles erguiam estruturas imponentes com pedras pesadas e ásperas. Dia após dia, o suor escorria de seus rostos cansados enquanto eles lutavam para cumprir as ordens implacáveis dos seus opressores egípcios. Cada gemido, cada suspiro de exaustão era abafado pelo domínio implacável do rei, que os via não como seres humanos, mas como meros instrumentos de trabalho a serem explorados e descartados. E assim, sob o jugo opressivo do rei egípcio, os filhos de Israel conheceram a crueldade e a injustiça em sua forma mais brutal, lutando para encontrar esperança em meio à escuridão que os envolvia. No tranquilo entardecer do Egito, uma sombra sinistra se ergueu sobre o povo de Israel. O rei egípcio, atormentado pelo medo do crescimento dos filhos de Israel, tomou uma medida terrível para garantir seu controle implacável. Ele proclamou uma ordem cruel. Todas as crianças do sexo masculino nascidas entre os filhos de Israel deveriam ser tiradas de suas mães e lançadas ao rio Nilo. À luz do luar, os soldados egípcios marcharam pelas ruas silenciosas, batendo de porta em porta, arrancando bebês dos braços de suas mães. O choro angustiado das mães ecoava pelas ruas, misturado ao som dos passos firmes dos soldados e ao murmúrio do rio. Os becos estreitos e as vielas escuras foram inundados com o desespero silencioso das famílias israelitas, enquanto os soldados cumpriam a ordem cruel do rei. As mães, impotentes diante da força brutal dos soldados, clamavam aos céus por misericórdia, enquanto viam seus filhos inocentes sendo arrancados de seus braços e lançados nas águas escuras do Nilo. A cena era de partir o coração. Os bebês indefesos flutuando no rio, as mães chorando amargamente à margem, incapazes de fazer qualquer coisa para salvar seus filhos. Era um ato de crueldade sem precedentes, que mergulhava o Egito em trevas ainda mais profundas e rasgava o coração das famílias israelitas em pedaços. Assim, sob a sombra da ordem nefasta do rei egípcio, o povo de Israel enfrentou uma provação incomparável, enquanto o Nilo se tornava o sepulcro de seus filhos inocentes. E no silêncio perturbador da noite, o lamento dos aflitos ecoava através do Egito, clamando por justiça e libertação. Em meio à escuridão da noite, quando o povo de Israel estava imerso em desespero, um raio de esperança brilhou nas margens do rio Nilo. Uma mãe israelita, com o coração transbordando de amor por seu filho, tomou uma decisão corajosa para salvá-lo da terrível ordem do rei egípcio. Ela preparou um pequeno cesto de juncos, cobrindo-o com betume e piche para torná-lo impermeável. Com mãos trêmulas, ela colocou seu precioso bebê no cesto e o depositou cuidadosamente entre os caniços à beira do rio. À medida que as águas escuras do Nilo fluíam suavemente ao redor do cesto, embalando o bebê em um sono tranquilo, a mãe se afastou em prantos, confiando na providência divina para proteger seu filho querido. Enquanto isso, nos palácios do Egito, a filha do faraó se banhava nas águas frescas do rio, alheia ao drama que se desenrolava nas margens. Seus olhos se iluminaram ao avistar o cesto entre os caniços, e seu coração se encheu de compaixão ao ver o bebê indefeso dentro dele. Ela ordenou que o cesto fosse trazido até ela, e quando o levantou, o bebê soltou um chorinho suave, tocando o coração da princesa como uma melodia celestial.
Ela sabia instantaneamente que aquele bebê era um presente dos deuses, e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Assim, o bebê foi chamado de Moisés, que significa tirado das águas, e cresceu nos palácios do Egito como um príncipe entre os príncipes. Mas, apesar de toda a riqueza e luxo ao seu redor, Moisés nunca esqueceu suas raízes como um filho de Israel, e seu destino estava intrinsecamente ligado à libertação do seu povo da opressão egípcia. Após muitos anos vivendo nos luxuosos salões do palácio do faraó, Moisés sentia um chamado inexplicável em seu coração. Uma noite, enquanto contemplava as estrelas cintilantes no céu, ele ouviu uma voz suave ecoando em sua mente, uma voz que ele reconheceu como a de Deus. Deus falou com Moisés, revelando-lhe os planos que ele tinha para ele e para o seu povo, os filhos de Israel. Ele disse a Moisés que tinha visto o sofrimento do seu povo e que estava ciente das suas angústias. Deus disse a Moisés que tinha chegado o momento de libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito e levá-los à terra prometida. Moisés ficou surpreso e temeroso com esta revelação divina. Ele não se considerava digno de tal tarefa e sentia medo do que poderia acontecer. Mas Deus tranquilizou Moisés, prometendo estar com ele e capacitá-lo com tudo o que ele precisava para cumprir sua missão. Assim, naquela noite, Moisés se ajoelhou diante de Deus e aceitou o chamado que ele tinha lhe dado. Ele se comprometeu a ser o instrumento da libertação de seu povo, confiando na orientação e na força de Deus para guiá-lo em sua jornada. E com essa decisão, Moisés iniciou uma das mais extraordinárias e transformadoras histórias da Bíblia. A história da libertação dos filhos de Israel sob a liderança de Moisés, o servo fiel de Deus. Com o chamado de Deus ecoando em seu coração, Moisés decidiu enfrentar o faraó, o poderoso governante do Egito, e exigir a libertação dos filhos de Israel. Ele sabia que essa tarefa não seria fácil, mas estava determinado a cumprir o propósito para o qual Deus o havia chamado. Moisés entrou nos salões do palácio, onde o faraó residia em todo o seu esplendor. Ele se apresentou diante do faraó com humildade, mas com uma coragem inabalável, e proclamou as palavras que Deus lhe havia dado. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, declarou Moisés com firmeza, enquanto olhava nos olhos do faraó. O faraó, por sua vez, olhou para Moisés com desdém e desprezo. Ele não tinha intenção de ceder aos pedidos de um simples pastor hebreu. Em vez disso, ele endureceu o coração e recusou a demanda de Moisés, aumentando ainda mais o fardo sobre os filhos de Israel. Moisés não se deixou intimidar pela recusa do faraó. Ele sabia que tinha Deus ao seu lado e estava determinado a continuar lutando pela libertação de seu povo. Com cada recusa do faraó, a determinação de Moisés apenas se fortalecia, alimentada pela fé e pela confiança em Deus. Assim, a batalha entre Moisés e o faraó começou, uma batalha que moldaria o destino dos filhos de Israel e demonstraria o poder e a fidelidade de Deus diante das maiores adversidades. E Moisés, o humilde servo de Deus, estava pronto para liderar seu povo através das provações que viriam pela frente. Após inúmeras tentativas de persuadir o faraó a libertar os filhos de Israel, Moisés e seu irmão, Arão, finalmente enfrentaram uma decisão crucial. A libertação do povo hebreu seria alcançada por meio de uma série de pragas que Deus enviaria sobre o Egito. Determinados a seguir o plano de Deus, Moisés e Arão entraram mais uma vez nos salões do palácio, enfrentando a fúria e a obstinação do faraó. Eles advertiram o faraó sobre as consequências de sua recusa em libertar os hebreus, mas ele permaneceu teimoso, recusando-se a ceder. Então, começou uma sucessão de pragas terríveis, cada uma mais devastadora do que a anterior. As águas do rio Nilo transformaram-se em sangue, os insetos invadiram as casas, e enfermidades assolaram o povo egípcio. Mesmo diante de tamanho sofrimento, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele continuou a resistir ao pedido de libertação dos hebreus. Mas foi somente quando a 10ª praga caiu sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos, incluindo o filho do faraó, que ele finalmente cedeu. O lamento e a dor se espalharam pelo Egito, enquanto o faraó, dominado pelo pesar, ordenou que os filhos de Israel fossem libertados.
Assim, na calada da noite, os filhos de Israel partiram do Egito, liderados por Moisés, sob a orientação e a proteção de Deus. Eles atravessaram o Mar Vermelho em um milagre espetacular, escapando das forças do faraó que os perseguiam. Esta foi a libertação dos filhos de Israel, um evento que ficaria gravado na história como um testemunho do poder de Deus e de sua fidelidade para com seu povo. E, enquanto caminhavam em direção à liberdade, os hebreus sabiam que estavam sendo guiados por uma mão divina, rumo a uma nova vida de esperança e promessa. Assim, a história de Moisés e a libertação dos filhos de Israel do Egito é um testemunho do poder de Deus em trazer libertação e esperança mesmo nas situações mais sombrias. Nos momentos em que parecia que não havia saída, Deus estava lá, abrindo caminhos onde antes havia apenas obstáculos. Ele ouviu os clamores do seu povo e agiu em seu favor, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está sempre presente para nos guiar e nos fortalecer. A história de Moisés nos lembra que não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias, a fé e a confiança em Deus podem nos levar além das adversidades e nos conduzir à liberdade e à esperança.